Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, né? Esse vídeo é de número 765, capítulo 23, da obsessão, livro dos médiuns. Então, como se diz o ditado, né? Enquanto uns dormem, outros trabalham. Mas eu acredito que esses que dormem é porque merecem dormir. Os que não dormem merecem trabalhar. Então, se a gente parar para analisar tudo, é importante. Então, não é porque me é permitido agora 15 para as 3 da madrugada gravar mais um vídeo que eu não vou gravar. Um dia, conversando com o professor, ele me disse assim: meu filho, o gigante tem direito de sentar, mas não de deitar. Eu não entendi muito bem aquilo, mas reconheço que a minha dívida é tão grande que quanto mais eu trabalhar, mais dívida eu terei que pagar. Então é preciso ter paciência. Tudo passa. Então, e a insônia também gosta de mim, né? Então, é tanta coisa que gosta de mim, insônia, meus amigos da erraticidade. Então, a questão hoje é a questão 247. Os espíritos dados a sistemas são geralmente escrevinhadores. O que quer dizer escrevinhadores? É aqueles espíritos que gostam muito, não só eles gostam de escrever, como também o médium subjugado, fascinado. Os espíritos dados a sistemas são geralmente escrevinhadores, pelo que buscam os médiuns que escrevem. Pelo que buscam os médiuns que escrevem. Com facilidade, e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os, são quase sempre verbosos, muito prolixos. É complicado, né? Muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela qualidade. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos indigestos. Olha só para você ver. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos indigestos,
e frequentemente pouco inteligíveis, que, felizmente, têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Então veja bem, eu disse há alguns vídeos atrás que o anticristo ele encontra-se infiltrado em todos os departamentos na Terra. Não existe sequer um departamento onde as trevas não se encontram. De certa forma, para desestruturar os ensinamentos das leis de Deus trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não se vai longe quando nós levamos ao conhecimento das pessoas que principalmente o anticristo encontra-se instalado no seio da doutrina dos espíritos, principalmente no Brasil. Luiz, mas você não pode dizer isso. Por que eu não posso dizer? Eu, que de fato posso dizer, com 40 anos de espiritismo nas costas, com o conhecimento que eu tenho, modéstia à parte, eu sei muito bem o que acontece entre os espíritas, porque espírita é uma coisa, espiritismo é outra coisa. Não se engane-se disso. Então, nós levamos ao conhecimento das pessoas que, de cada 100% das obras psicografadas no Brasil, 70% das obras são obras psicografadas pelas trevas, pelos anticristos, para levar os pseudos espíritas à perda de tempo. Porque enquanto os pseudos espíritas estão lendo romances, perdendo tempo com obras chulas, está aqui no Livro dos Médiuns, acabamos de ler agora. Enquanto os pseudos espíritas estão perdendo tempo com obras chulas, as obras de Allan Kardec, as obras de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, de Divaldo Pereira Franco, de Leon Denis, Camilo Flammarion, mais uns 2 no Brasil e no mundo, Gabriel Delan. Estas obras são deixadas de lado, porque estas obras é que de fato são obras que os espíritas deveriam primeiro estudá-las. Estas obras, primeiro as obras básicas, as 5 obras básicas, depois a revista espírita, depois boa parte de Chico Xavier, boa parte de Carlos Bacelli, boa parte de Divaldo Pereira Franco, das obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco, por Chico Xavier, por Carlos Bacelli, Leon Denis, né? Gabriel Delan. Mas acontece que as trevas, elas têm infiltrado
entre os espíritas, pseudos espíritas, levado os pseudos a um estado de fanatismo e de subjugação, que não deixa de ser uma obsessão. Isso, quem trata disso aqui no Livro dos Médiuns é Kardec, não sou eu. Eu só procuro explicar que 1 mais 1 é 2, enquanto muitas pessoas não conseguem entender que 1 mais 1 é 2. Então, as trevas infiltradas entre todos têm levado uma enxurrada de livros apócrifos a serem lançados por editoras descompromissadas com o cristianismo, editoras descompromissadas com o espiritismo, editoras descompromissadas com a verdade, editoras comprometidas com as trevas, editoras comprometidas com a parte financeira, editoras comprometidas com o anticristo, editoras mantidas pelo anticristo que as dirigem. Porque eu não sei se vocês sabem, tem editoras no Brasil que os diretores dessas editoras são espíritos das trevas reencarnados, justamente para poder apoiar aqui no corpo físico estas obras apócrifas, justamente para poder desviar as ovelhas do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Editoras particulares. E isso sem contar nas editoras das Federações Espíritas dos Estados e também da Federação Espírita Brasileira, onde em todos esses departamentos que acabamos de dizer, espíritos das trevas, anticristos, contrário aos desígnios das leis do Criador, estão infiltrados para poder bagunçar o coreto. E o interessante é que algumas pessoas sabem disso e não faz nada. Os espíritas, principalmente, que se dizem espíritas, são os piores, os mais omissos, porque não têm coragem de botar cara no trombone, como se diz. E aqueles que colocam a cara, a tapa, são considerados obsidiados, como principalmente no meu caso, perturbado. Mas acontece que ninguém corre atrás para fazer alguma coisa. Uma pessoa que muito vem sendo, assim, vem apanhando muito também no Brasil. Essa pessoa é o nosso estimado amigo Antônio Carlos Bacelli. Carlos Antônio Bacelli, aliás, da cidade de Uberaba. Analise para você ver as matérias que o nosso irmão tem levado ao conhecimento do público, principalmente com relação à literatura espírita editada pela Federação Espírita Brasileira. O nosso irmão tem dito claramente a respeito das falcatruas todas que têm acontecido dentro da Federação Espírita Brasileira, e os espíritas não têm feito nada. Porque os espíritas estão sendo omissos. Por isso que eles descem a lenha no Carlos Bacelli, por isso que eu apanho do meu lado de cá também. Mas sabe quando é que essa boca vai calar? Quando esse corpo for para debaixo do chão. Porque doer é quem doer. Eu não calo a minha boca. Eu não sou omisso e eu nunca vou abjurar o Cristo. E aqueles que não quiser
porque ninguém é obrigado a aceitar isso. Porque aqueles que não quiserem pesquisar, o problema é das pessoas que não quer pesquisar. Porque está aí às claras para as pessoas analisar. Mas as trevas têm feito de tudo para desviar a mente dos espíritas. Em 100%, 70% das obras psicográficas que existem no Brasil, principalmente, se você jogar na lata de lixo, em 100%, 70% do lixo joga para fora. Não serve nem para encher lata de lixo. Isso não é desfazendo, gente. Isso é um estudo. Isso é um estudo. Dizendo assim, as pessoas podem dizer assim, podem pensar, mas está desfazendo, está falando mal. Nós estamos falando mal nós não estamos falando mal de ninguém. Nós estamos só tentando abrir os olhos das pessoas para que as pessoas depois não venham a chorar, como se diz o ditado, o leite derramado. Porque as pessoas, enquanto não conhecedoras, muito delas não é cobrado. Mas depois que a pessoa adquire um certo conhecimento, dali em diante, aquela pessoa, muito dela, a providência divina já cobra. Então você não vai poder dizer que a partir do momento que você assiste esse vídeo aqui, você não tem conhecimento do assunto. Então pesquise, analise, busque palestras de Carlos Antônio Bacelli para você ver a respeito de vários documentos que ele possui, inclusive da Federação Espírita Brasileira, de obras espíritas, principalmente as obras básicas, sendo distorcidas. Tem uma editora no Brasil, que eu não vou dizer o nome, para você ver como são as coisas, pensando-se da seguinte forma. Se o Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui ao meu lado, tem 420 páginas, 420 páginas tem o meu Evangelho, segundo o Espiritismo. Pela Federação Espírita Brasileira, mas é uma edição antiga, de 2002. Ou melhor, de 2002. Não, Guilherme Ribeiro, isso mesmo. Revisada e corrigida por Guilherme Ribeiro. Essa é uma edição de 2002. Se você pega as obras básicas hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira, vai estar faltando umas 40, 60 páginas. Por quê? Porque eles estão enxugando as obras espíritas. Eles estão enxugando o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho. Eles estão enxugando. Eles estão cortando palavras. Eles estão retirando textos por conta própria, mas isso não são eles, são as trevas que estão intuindo essas pessoas a fazer isso. Tem uma editora aqui no Brasil que, para isso acontecer, a Federação Espírita Brasileira teve que ceder ou vender os direitos autorais do Evangelho segundo o Espiritismo para essa editora. Está faltando mais de 100 páginas. 420? 300... esse livro deles lá não tá com mais de 100 páginas, está faltando mais de 100 páginas, eles cortaram. Aí você pode dizer, mas o que quer dizer isso? Que eles enxugaram, eles reduziram, eles retiraram tudo aquilo que eles acharam conveniente. E nem sempre aquilo que nós achamos que é conveniente é conveniente, e vice-versa. Não se mexe na literatura espírita, não se mexe nas obras básicas. Então, quando isso acontece, as trevas que estão intuindo esses departamentos. Mas só que isso
Não sou eu que estou dizendo. Aqui, olha só. Ó, presta atenção só para você ver uma coisa aqui, ó. Vamos ver se você consegue entender. Muito prolixos. Muito prolixos. Procurando compensar a qualidade pela quantidade. A qualidade pela qualidade. A qualidade pela quantidade. Comprazem-se em ditar aos intérpretes volumosos escritos indigestos. Eu até estou pegando leve, né? Aqui, Kardec está dizendo, até um pouco mais pesado, indigestos. Então, são obras, são mensagens, material apócrifo, indigestos. E frequentemente pouco inteligíveis, que, felizmente, tem por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras. É diferente desses prolixos. Tá vendo só? Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas frases. Enquanto esses obsessores, esses anticristos, esses charlatões, eles escrevem livros e mais livros e mais livros e mais livros, e é uma enxurrada. É um processo indigesto. Clubes de livros e mais clubes de livro, todo mês editoras lançando e relançando, lançando e relançando. Essas obras indigestas. Para quê? Para que isso? Para que as ovelhas desgarrem, né, do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, perdendo tempo. Porque em vez delas buscarem as obras básicas, buscar Chico Xavier, Carlos Bacelli, Leon Denis, Divaldo Pereira Franco, vai buscar esses lixos. Vai buscar estas obras indigestas, vai ficar perdendo tempo. Aí você retorna à pátria espiritual, aí lá você recebe um carimbo na testa. Inacabado. Mas inacabado por quê? Eu li, vamos pensar por esse lado, eu li e estudei 500 obras lá na Terra. Aí os mentores falam, muito bem, você leu. Agora existe uma grande diferença entre ler, estudar e pôr em prática. Você leu, só que você não estudou, só que você não pôs em prática. Porque se você tivesse lido, se você tivesse estudado, você não tinha lido. Mas como assim? Ao começar uma obra e descobrindo que aquela obra é apócrifa, você já descartava aquela obra, recorrendo-se a uma obra digna. Mas você não estudou, você leu, por isso você leu 500 obras. Mas você não estudou. E por você ter lido e não ter estudado, você não colocou em prática. Por isso você perdeu tempo precioso na Terra. Então, diferente dos bons espíritos, os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas frases. Segue-se que
aquela fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Você entendeu, né? Eu acho que por isso que a gente vem recebendo tanta pancada. Por isso que hoje nós começamos 15 para as 3 da madrugada. Porque, com todo respeito, estávamos apanhando, mas apanhando com dignidade. Apanhando com paciência, apanhando com amor. E o que nos faz estar aqui é o desejo, não de que as pessoas acordem, mas de que raciocine, de que os bons espíritos, eles transmitem o bem, desejam o bem, passam o bem, oferecem o bem, enquanto as trevas, você acha que nesse momento elas estariam aqui usando-se dessa oportunidade para esclarecer as pessoas, a buscar Kardec, a buscar Divaldo Pereira Franco, a buscar Chico Xavier, Carlos Bacelli, Leon Denis? Nós vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar mais um vídeo.